de Jesus, que nós estejamos com nossos corações prontos, nossos corações como terra fértil para receber a tua semente. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão em casa também, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Salmos capítulo 31. Minha colinha aqui. Amém. Todos. Então vamos lá. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede para mim esconderam, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei, regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos de tristeza estão os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e o horror dos meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração dele, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor. Portanto, todos conluiavam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque eu tenho te invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade! Tu guardastes para os que o temem, e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu o esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-la-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor,
pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste as minhas súplicas quando eu te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, retribui com abundância os soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, meditando na sua palavra dessa noite, Pai. Ó Pai, que o seu Espírito Santo seja, Pai, fonte de inspiração para os irmãos ao ouvir essa mensagem, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, transformar-nos através da sua palavra, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha, Pai, e mude nossas mentes, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje, eu estava meditando durante a semana sobre o que eu ia pregar, e com os afazeres da semana, eu fui fazer o esboço das ideias que eu tinha pensado durante a semana. Vou anotar tudo num papel para mim não me perder, né? Daí as crianças desceram com a Tati lá para minha mãe, e eu fiquei lá. Daí a Tati ligou no YouTube, com uma musiquinha lá de louvor de teclado. Daí a casa ficou num clima lá, tudo de louvor. E daí eu peguei, orei ali ao Senhor, me ajoelhei, orei ao Senhor. Entrei em processo de terapia ali com o Senhor, como a Tati fala. E, Senhor, se for, né, isso mesmo que o Senhor quer que pregue, amém. Daí eu estava com os braços em cima da cama, e de repente eu olho e eu vejo uma meia do Mateus. E eu olhei a meia dele assim e falei: que pé pequenininho, né? Como a gente é pequeno nas mãos do Senhor. Mudou toda a pregação da cabeça. Como a gente é insignificante sem Ele. Assim como um bebê é pequeno para nós, que tem dificuldade de pôr a própria meia, e quando a gente põe ele tira, porque não gosta de ficar com a meia, não sabe que precisa da meia para proteger de resfriado, para proteger de uma gripe. Assim somos nós diante do Senhor, como crianças que erram, como crianças que muitas vezes sabem o que tem que fazer, mas não sabem como fazer, e sem Ele nós não conseguimos fazer. Então hoje a gente vai falar da dependência em Deus. Amém? E ser dependente de Deus, a gente vê que Davi, em maioria dos salmos, ele fala sobre ter a confiança em Deus e se entregar totalmente, desarmadamente na presença de Deus. Ele se desarmava de uma tal forma que ele se colocava diante de Deus, né, de um aspecto nu espiritualmente. Senhor, me sonda, Senhor, me vê, Senhor, me olha, esquadrinha meu coração, checa tudo, faz um check-up geral na minha vida. Estou totalmente disposto ao Senhor vir e me transformar.
Esse era o coração de Davi, por isso que a palavra de Deus fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aqui no início ele já fala assim: em ti eu confio, nunca me deixas confundido. E mais para frente ele fala que, no versículo 14 ele fala: em ti, Senhor, confiei e disse, tu és meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Os tempos, a vida nossa tem que estar totalmente nas mãos do Senhor. Quando nós nos deixamos estar totalmente nas mãos do Senhor, aí que o poder de Deus se manifesta em nós. Davi, quando ele começou a pisar na bola e sair das mãos do Senhor, foi como começou a caída dele. Mas logo depois ele se arrependeu. E nós, né? Dependência significa subordinação, submissão, sujeição. Então, quando a gente fala, eu recebi o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Amém. E muitas vezes a gente lembra da salvação e isso é ótimo. Mas e o Senhor? E o papel do Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas? Como aquele que é o comandante, como aquele que é a pessoa que vai dar a direção, como aquele que é o que o Davi fala assim: porque tu és minha rocha, no versículo 3, minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Guia-me e encaminha-me. Né? Ele mostra para onde a gente vai, ele mostra um destino e ele nos conduz até lá. Ele não só mostra, como ele nos auxilia. Mas precisamos ouvir, precisamos ter esse Deus Senhor. E muitos chegaram para Jesus e falavam: Senhor, 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 Senhor. Jesus falou: por que me chamas de Senhor se não faz o que eu mando? Por quê? Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos, digamos assim, seres que acham que são autossuficientes e na realidade não somos, né? Então em João 15, podemos abrir lá, o que Jesus diz? Que ele é a videira. A gente não precisa ler todo o texto, vocês podem ler depois. Mas ele diz o seguinte, lá no versículo 5, ele diz que eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderá fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os que colhem o lançam no fogo e ardem. E se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Amém? Então, assim como um galho de uma árvore de fruta,
ele necessita estar na árvore para continuar dando fruto, assim somos nós. Ele depende da árvore. É a árvore que está recebendo os nutrientes da terra para que ela dê fruto. Se esse galho é cortado, não recebe mais nutriente. Não recebe poder para dar fruto. Essa é a dependência que nós temos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para viver. E se e aí eu falo, já é difícil viver, não vou pregar um evangelho, nossa, é tudo fácil, viu, irmãos? É tudo beleza. Vem aqui, para de sofrer, venha para Pibar, você vai parar de sofrer, você não vai ter perseguição, né? Não, vai ter perseguição sim, mas imagine sem Ele. Imagine sem o Senhor. E logo em seguida, lá no versículo 14, ele diz assim, né? Daí, você é submisso, você está debaixo, você é dependente, porém Jesus, ele vem e diz, vós sereis os meus amigos se fizer o que eu mando. Já não somos de servos, porque servo não sabe o que faz ao Senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto eu ouvi meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, ser dependente de Jesus não quer dizer que você é um escravo, você é um cego, você faz as coisas sem ter conhecimento do que está sendo feito de fato. Não. Quando você é dependente de Deus, quando você tem um compromisso com Deus, quando você é convertido no Senhor Jesus, Ele te mostra o caminho e Ele anda com você. Assim como disse Davi, guia-me e encaminha-me. Ele não simplesmente, se vira, não é um patrão, não é um chefe. Eu quero que você bata essa meta, não importa o que você vai fazer, mas você vai ter que bater essa meta. Se vira, o que você vai fazer? Não. Jesus, ele te mostra o que você vai fazer e ele te faz junto. Ele faz junto. Então, nós somos dependentes de Deus. E, em Salmos capítulo 3, vou voltar para Salmo, como eu falei para os irmãos, Davi, ele é um exemplo de pessoa que dependia totalmente de Deus. É claro que Jesus é o maior exemplo, né? Mas Davi, em seus salmos, ele fala como era viver na dependência de Deus. No versículo 3 diz assim, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele me ouviu desde o teu santo monte. Eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitamos, nós dormimos, nós acordamos, porque o Senhor é quem nos sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos, nos queixos quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a sua bênção. A gente passa por momentos difíceis. Assim como a gente falou no início,
a gente primeiro tem que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Ou a palavra de Deus afirma que tudo é necessário fazer. A palavra de Deus fala que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então, imagine só, a gente vai, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, mundos de incerteza, de cobranças, por assim dizer, cada dia mais a gente se vê colocado em padrões, vê muitos jovens passando por problemas, digamos até emocionais, psicológicos, por conta das dificuldades, por conta do padrão que as pessoas colocam, pessoas se atacando na internet, não tem o que fazer, tentando ditar, os famosos formadores de opinião que não têm opinião nem para a própria vida e querem falar para o seu filho o que ele deve fazer, o que é legal fazer, o que é bom ter, o que você precisa ter para ter status, o que você precisa ser para um cara ser um cara legal, o que você precisa ser para ganhar dinheiro na vida. E na realidade, precisamos de Deus. A única coisa que nós precisamos é de Deus. E em Salmo 20, versículos 6 e 7, diz o seguinte: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Quem que está à destra de Deus mesmo? Alguém sabe? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. A nossa confiança tem que estar totalmente ligada a Ele, ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, né? A sua destra, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então, muitas das vezes a gente pensa, poxa, mas que dificuldade, né? Como está difícil, como está tudo difícil, como está difícil ganhar dinheiro, como está difícil estudar, como está difícil arrumar um emprego, como está difícil fazer as coisas certas. É uma dificuldade para fazer as coisas certas, não é? É mais fácil conseguir fazer com um jeitinho. Não, dá uma propina para um cara ali e ele libera para você rapidinho lá. Não precisa passar por todo esse processo. E hoje em dia, o mundo jaz no maligno, já não é dessa época, é desde a época ali de Paulo, quando escreveu, o mundo jaz no maligno, e é verdade, e isso é hoje. A Bíblia não precisa ser atualizada. Isso já acontece hoje. Então, é difícil. Só que nós não confiamos em carros. Não confiamos em cavalos. Não confiamos em vereador que todo mundo coloca a faixinha lá, apoiamos tal vereador, pensando que ele vai fazer alguma coisa para você. O cara nunca aparece aqui na região e um monte de faixinha agradecendo ele, não sei pelo quê. Né? Assim somos não, né?
nós confiamos no Senhor. Temos que confiar nele. E para vocês não dormir, vamos ler um versículo junto. Amém? Romanos 8, de 26 a 28. Romanos 8, de 26 a 28. Vou pedir para o Daniel colocar no telão e a gente lê junto para a gente não dormir. Amém? Vamos ler junto? Eu vou contar 1, 2, 3 e a gente lê junto. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. E da mesma... Porque não sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Amém? Ou seja, será que nós dependemos de Deus? Será que nós dependemos? O que a Bíblia está falando aqui? Simples. Simplesmente que não sabemos nem orar. Até para orar, a gente depende de Deus. Até para orar, até para pedir alguma coisa, penso eu na minha cabeça de fã de desenhos animados e não sei o que lá, de que a gente está orando aqui, Senhor, me dá uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari, Senhor. Nossa, já pensou? Quantos por hora não dá para fazer? E o Espírito Santo, não, Deus, não dá uma Ferrari para ele, por favor. Ele não vai se controlar. Ele vai pecar. Nós não sabemos orar. Tiago fala que nós pedimos e pedimos mal, que é por causa dos nossos próprios deleites. A gente não sabe nem orar. Somos dependentes de Deus até para orar, mas muitas vezes nós esquecemos disso também. Isso não quer dizer que você não vai orar, irmão. Né? Não, Deus, não precisa orar porque o Senhor sabe. É o religioso. Não precisa orar porque o Senhor sabe. Daí tira o versículo e fala, seja conhecida todas as vossas petições diante do Senhor. Não, nós temos que orar. Mesmo não sabendo orar, a gente tem que orar. Mas mesmo assim, é necessário uma ação do Espírito Santo que colabore com a nossa oração, para que ela seja eficaz. Então, o que o Carlos está querendo dizer? Que a gente não sabe fazer nada, a gente não faz nada, e é isso mesmo. A gente não sabe nada, a gente está aprendendo, a gente ainda vai chegar à estatura do varão perfeito, e somos totalmente dependentes dele. Totalmente dependente dele. Né? Eu lembrei da pregação, olhando para a Júlia agora, lembrei da pregação dela no culto de quarta-feira, que nós devemos boiar na presença de Deus, descansar na presença de Deus, estar totalmente entregues à presença de Deus, estar totalmente relaxados, aquietai-vos, não estar ansioso, né? Na presença de Deus. E Ele vai fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que imaginamos, para nós. Mas aí é necessário esse comprometimento de se entregar, de se deixar ser usado, de se deixar ser ensinado. Como que eu faço para ser dependente de Deus?
estar pronto para ser ensinado. Onde está? Salmos 27, do 4 ao 5. Voltei de novo para Salmos. Olha só, o que Davi fala aqui. Salmos 27, do 4 ao 5. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e apreender no seu templo. Por quê? Por quê? Por que eu quero viver todos os dias na casa do Senhor e aprender? Por que eu quero aprender? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Estar à disposição do Senhor para aprender, para ser discipulado, para crescer no Senhor, crescer em conhecimento, para estar seguro, para estar na rocha, né? Nós temos que ir, né? Não é normal a gente faltar em EBD, não é normal, não é normal, não é normal, não é normal a gente não querer aprender. Como a gente falou, a gente nasce burro, morre burro. Ditado popular, desculpe, irmãos. Mas é verdade. A gente não sabe todas as coisas. E ainda, se falar que sabe tudo, não sabe. Porque na Bíblia mesmo tem mistérios que a gente só vai saber lá. Né? Eu tenho muito que aprender. Nós temos muito que aprender com o irmão Manuel, temos muito que aprender com a irmã Eliene, nos jovens, com o Jefferson, né, com as professoras da EBD do infantil. Temos muito que aprender. Com os pregadores que estão vindo aqui, com os pregadores que a gente ouve aí na internet agora, que tem culto em tudo qualquer lugar online que a gente pode assistir, rever, e esmiuçar, e ruminar, e aí por diante. Nós estamos diante de uma enxurrada de informações agora. Nunca foi tão fácil ouvir a palavra de Deus, ouvir uma pregação, né? Mesmo a gente voltando os cultos presenciais, eu creio que pode só ter algum irmão que se acha mais confortável em ouvir o culto de casa. E não há nada de errado contra isso, né? Então, nós temos hoje à disposição ferramentas para que nós aprendamos mais. E cada vez que a gente aprende mais, a gente vê quão mais precisamos do Senhor. Quão mais precisamos ser transformados pela palavra de Deus, como diz lá em Romanos 12. Né? Então, Filipenses 4, de 10 a 13, fala que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor, Ele nos fortalece. E aqui está falando simplesmente de passar por dificuldades. Nessa cena, Paulo está falando que a igreja de Filipenses queria ajudar ele com ofertas, e que ele falou que ele passou fome, passou necessidade, soube passar por riqueza, tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Ele estava totalmente dependente das mãos do Senhor. Totalmente dependente. Já passei fome, mas o Senhor estava comigo. Passei por riqueza, mas o Senhor estava comigo. E Ele me fortalecia. E assim somos nós. Eu creio que se eu chamar cada um aqui na frente, cada um vai ter um testemunho para falar do que como Deus agiu com cada um durante a pandemia. Não é possível que Ele agiu só comigo. Eu tenho certeza.
eu tenho certeza que Deus fez pelo menos algo sobrenatural. Fala, não é possível, é Deus isso mesmo, graças a Deus. Por quê? Porque, como Davi falou, ele não vai desamparar o seu servo. Ele não vai desamparar seu santo. Ele não vai deixar a gente solto, né? Ele não vai deixar. Em 2 Coríntios 13, de 9 a 10, Paulo fala que quando estou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E que significa isso? Quando a gente se acha o bam, Deus não vai agir. Quando a gente acha autossuficiente, Deus não vai agir. E ali fala que Paulo foi necessário colocar um espinho na carne dele para ele não se achar muito. Para ele não achar que ele era o preferidinho de Deus, o discípulo, o apóstolo preferido, que viu coisas que são imagináveis, para que a soberba não tomasse conta do coração dele. Foi necessário. E ele fala, mas eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nas fraquezas o poder de Deus é manifesto. Quando nós nos colocamos quando a gente pega esse livro aqui, e perde para ele, eu vou lutar contra a Bíblia. Não, eu quero fazer isso. E a Bíblia fala, não, você vai fazer isso, isso, isso. Ah, perdi. A Bíblia ganhou. Agora, quando você quer ganhar, quando você quer ser maior do que isso aqui, daí, meu filho, ó, né? Ladeira abaixo. E o que acontece? Vamos lá em Mateus 6, para finalizar. Finalizar. Mateus capítulo 6. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre ter essa dependência de Deus. Por quê? Porque muitas vezes isso é normal. Isso acontece comigo também. Né? A palavra ela é assim, né? É para mim e para vocês, né? É para nós. Muitas vezes nós nos pegamos pensando em porquês e pensando em algumas maneiras, isso é da nossa natureza carnal, de muitas vezes querer achar soluções que a nossa mente cria, e na realidade essas soluções tinham que vir de Deus, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas o sim vem do Senhor. Então, muitas vezes nós passamos por lutas, passamos por coisas, e passamos até por problemas que nos levam a ter ansiedade, ter desesperança, ter incerteza do que vai fazer, preocupação exacerbada, né? Dificuldade até para se relacionar com Deus diante da montanha que a dificuldade se tornou na vida, o peso, né? Não vou nem dizer opressão espiritual, aquilo se torna uma opressão, como se você tivesse com um peso nas suas costas chegam a doer, de tão ruim, enquanto não resolve aquilo. Eu não sei se alguém já passou por isso, só foi eu, né? Nas correrias da vida. Negócio ruim, que enquanto você não resolve, você fica... Mas é tão fácil entregar na mão de Deus. Mas muitas vezes a gente
esquece, a gente passa, a gente acha que aqui na igreja, a igreja vai para 28 anos, mais alguns anos de congregação, e provavelmente, acho que já leram esse versículos aqui umas centenas de vezes, e por mais que leia centenas de vezes, a gente acaba no dia a dia, esqueci. Daí vem o Espírito Santo e lembra, né? Então vamos ler de novo. Não, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Quantas e quantas vezes eu ouço da minha esposa: cada dia seu mal. Amém? Cada dia o seu. Por isso que é bom casar, irmãos. Nossa, é bom casar. Mas case com uma pessoa de Deus, por favor. Para te instruir na hora que você... É melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E ajuda com a palavra de Deus. Né? Então, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque a cada dia haverá o seu mal. Né? Então, a palavra de Deus está dizendo que nós não devemos nos planejar, nos organizar, trabalhar. A palavra não está dizendo isso. Gente, todo mundo sai do emprego, vamos todo mundo ficar só na igreja, trabalhando pelo reino de Deus, e daí vai estar tudo certo. Deus vai... Se Deus falar para fazer isso, aí sim, né? Ele vai pagar a conta que ele fez. Mas, aqui está falando de como você lida com isso. Como que você lida com a dificuldade? Será que isso chega a te fazer mal? Será que você acha que é você que tem que resolver? Será que você acha que, não, isso eu não preciso orar? É difícil mesmo, e daí você se perde. Aí você fica ansioso, e daí cada um vai ter uma tendência a se prejudicar de uma forma, né? A palavra de Deus diz lá em 1 João, ou 3 João, agora não me falha a memória, que João fala para Gaio que a alma dele esteja bem, a saúde dele esteja bem, assim como a alma está bem. E quando as coisas, as dificuldades começam a afligir a nossa alma, a nossa mente, o corpo padece. A nossa saúde vai embora. Casos de que a imunidade baixa por causa de ansiedade, e pessoas que possam gerar outros problemas crônicos. Alguns falam até de câncer, alguns estudiosos. Então, não esteja inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, nos vestiremos, porque essas coisas, todas essas coisas, os gentios procuram. Quem são os gentios? Aqueles que não conhecem.
que não conhecem um Deus que conta o fio do cabelo da nossa cabeça. E que determina qual cai e qual não cai. Se você está ficando careca, irmãos, Deus permitiu. Não reclama. Deus permitiu. Ele conta. Então, não estejamos inquietos. Buscaremos o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Gente, tem pessoas que se preocupam tanto, clientes convertidos, anos de igreja, mas muitas vezes estão se esfriando na fé, estão se esfriando no estar congregando, no estar estudando, no estar meditando, no estar lendo a palavra de devocional, por conta das dificuldades, por conta de trabalho, por conta de ansiedade em resolver, workaholic, e acaba deixando, e acaba esfriando, e o amor vai esfriando, e a presença de Deus vai esfriando, e a ansiedade vai aumentando, e daí vem diabetes, vem obesidade, vem etc e tal. Tudo junto, vem um pacote, né? Você entra no diabo, o diabo entrega um pacote para você, ó. Por quê? Porque você sai da dependência. Quando muito é eu vou resolver, eu vou fazer, eu não tenho, eu preciso ter essa frase é legal. Eu preciso ter força para continuar fazendo isso. Eu preciso me esforçar para continuar fazendo isso. Porque você está confiando em você, porque você está confiando no seu braço carnal, e você não está entregando para o Senhor as coisas que Ele vai acrescentar. Em 1 Pedro 5, de 6 a 9, só para colaborar, 1 Pedro 5, de 1 a 9. De 6 a 9, desculpem. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O Senhor, Ele tem cuidado de nós, de cada um de nós, de cada um de nós, que nós possamos continuar confiando totalmente nele, que nós possamos ter a fé de tantas pessoas que nós lemos na Bíblia, que se entregaram, que dedicaram a sua vida ao Senhor, né? E também de exemplos que a gente vê de irmãos, né, que se dedicam à casa de Deus, se dedicam à obra, e entrega toda a sua ansiedade no Senhor. Se você está sofrendo de ansiedade, se você está sofrendo de outros problemas de lado emocional, saiba que o Senhor, Ele está diante de ti, Ele está com você e quer andar com você. Ele quer te enviar para onde você deve ir e quer caminhar com você. Não caia no erro de falar, não, Deus, espera aqui que eu vou resolver aquilo ali. Não. Não. Deixa ele junto. Não saia da videira. Permaneça nela. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar? Está aqui.
Amém. Oremos então. Senhor Deus e Pai, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos, Senhor, entregues, Pai, a Ti, Senhor, com os nossos corações, Pai. Uma vez, Deus, nós decidimos por Cristo, Pai. E a palavra de Deus diz que aquele que confessar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador será salvo. Ó Pai, a salvação é para aqueles que também têm o Senhor Jesus como Senhor. Ó Pai, nós queremos ser totalmente dependentes de Ti, Senhor, que é algo que nós somos, mas muitas vezes nos falta esse reconhecer que precisamos, Pai. Precisamos cada dia mais que Seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador, que Ele venha nos fazer lembrar nos momentos de dificuldade que o Senhor está conosco, que o Senhor está ali como um Pai, pronto para ajudar o seu filho. Muitos ainda não sabem nem andar direito, precisam de colo. Muitos ainda não conseguem vestir a própria roupa, mas o Senhor os troca. Ó Pai, que possamos, Pai, ser assim como crianças, Pai, que são dependentes dos pais, entregar totalmente de corpo e alma ao Senhor, sabendo que o Senhor mesmo diz que devemos lançar as nossas ansiedades sobre Ti, e que mesmo o Senhor não nos dá um fardo maior que possamos suportar. Se o Senhor não dá um fardo que possamos, por acaso, desfalecer com esse fardo, Ele mesmo sabe as nossas limitações. Por que nós muitas vezes colocamos um jugo sobre nós mesmos? Por que muitas vezes nós lembramos do Senhor só quando a coisa já está feia, ou quando as coisas já não há uma solução, e daí precisa do impossível de Deus, e Deus, Ele é misericordioso, Ele faz. Mas depois de nós termos sofrido tanto, se tivéssemos entregado desde o começo. Ó Pai, que nós possamos, Pai, ser crentes, Pai, totalmente dependentes de Ti, que a nossa primeira oração seja entregue a Ti, Senhor, que possamos, Pai, não sermos vagarosos em orar, vagarosos em entregar as nossas demandas aos Seus pés, sabendo que Tu és Deus, sabendo que Tu és poderoso. Perdoa os nossos pecados, Deus, perdoa, Senhor, os nossos deslizes, Pai, seja no falar, seja no olhar. Ó Pai, que o Senhor venha trazer renovo aos nossos corações, renovo às nossas mentes. Ó Pai, toda mente que está aprisionada, Senhor, seja quebrada pelo poder da palavra de Deus. Que possamos ver o bem do Senhor aqui na terra ainda, dos viventes. Que possamos ver o bem do Senhor nesse agir de buscar o Seu reino em primeiro lugar, sabendo que todas as coisas cooperam também para aqueles que amam a Deus e andam segundo os Seus propósitos. Queremos estar cada dia mais em Ti. Queremos estar cada vez mais sentindo o Senhor em nossas vidas, sentindo o agir de Deus em nós. Que possamos, Pai, a cada dia, no nosso quarto, na nossa casa, orar a Ti, ter o nosso momento ali de devocional,
crendo que o Senhor vai nos dar respostas, nos dar ajuda, nos dar auxílio, nos dar socorro, Pai. E também no ensino, Senhor, que possamos cada dia mais aprender de Ti, Deus, para sermos aperfeiçoados em Ti, para que possamos receber, Pai, essa vitamina direto da raiz da videira, Senhor, para que não possamos desfalecer, Senhor. Restaura aqueles que estão doentes, restaura aqueles que estão com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão. Ó Pai, porque essa pandemia não veio só com esse vírus, Pai, mas também veio, Pai, com crises de ansiedade, com crise de depressão, com síndrome do pânico, com jovens, Pai, muitas vezes buscando um suicídio. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas e da vida dos nossos irmãos, Senhor. Ó Pai, traz a cura, Senhor, espiritual. Traz a cura espiritual e traz a cura, Senhor, das nossas mentes, Senhor. Livra, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós te pedimos, Pai, que nos dê, Senhor, uma semana gloriosa na Sua presença, Senhor, e que